A raiva é uma emoção que não deve ser negligenciada. Eu não sei se você já leu isso em algum lugar, sobre o controle das emoções, mas reconhecer que existe raiva e saber de onde vem, qual é a fonte dessa raiva, é importante. Eu sou Poliana, sou fisioterapeuta integrativa e eu me propus a trazer essa sabedoria do estoicismo pelos 366 dias desse ano. Se esse tema já conecta você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha para outras pessoas que você sabe que precisa dessa sabedoria, dessa reflexão diariamente para conseguir superar os conflitos do dia a dia. Vamos lá para o dia 10 de fevereiro? A raiva é um combustível ruim. Nada há mais espantoso que a raiva. Nada mais curvado sobre a própria força. Se bem-sucedida, nada mais arrogante. Se frustrada, nada mais insano. Como ela não é forçada a recuar pelo cansaço, mesmo na derrota. Quando a sorte elimina seu adversário, ela crava os dentes em si mesma. Sêneca sobre a raiva. Hoje eu me sinto segura para falar sobre a raiva, mas em muitos momentos ela me controlou. Ela fez com que eu achasse que de fato ter raiva me impulsionasse para várias questões da vida. Mas eu aprendi a olhar para a raiva e saber de onde vinha essa fonte. Na maioria das vezes a raiva vinha do sentimento de não pertencer, de não ser aceita. E eu fui trabalhando essas questões em mim. Hoje eu consigo perceber que o fato de estar com raiva não vai mudar nada no contexto, na situação. Mas eu posso olhar para aquele sentimento, para aquela emoção daquele momento. O sentimento é o sentimento da rejeição. E a emoção que vem com esse sentimento de rejeição é a raiva. Nós não podemos negligenciar a raiva. Nós temos esses sentimentos dentro da gente, essas emoções dentro da gente. Assim como nós temos a alegria, assim como nós temos a tristeza, a raiva, o nojo, todos eles estão ali dentro como botõezinhos que são acionados a determinadas situações em que nós somos expostos. E hoje, sentindo que eu pertenço a mim mesma, eu consigo controlar a minha raiva. Como ser humano, às vezes eu ainda me pego com raiva sim, mas tão logo eu percebo que eu consigo controlar essa raiva e ela não controla mais a minha vida, não controla mais a minha atitude, os meus pensamentos, os meus comportamentos. A fragilidade que a raiva nos coloca é uma fragilidade que nos corrói internamente. A gente nos coloca em uma posição de sentir que somos fortes por conta da raiva, mas a gente poderia direcionar essa emoção para outro padrão, para o padrão de conseguir superar nossos desafios, os nossos desafios próprios e não em relação ao outro, pois o outro não vai ser a fonte da nossa raiva. Eu vou terminar de ler essa citação para que você possa perceber o que mais lhe conecta na citação de hoje. Como os estoicos disseram muitas vezes, ficar com raiva quase nunca resolve as coisas. Em geral, as torna piores. Ficamos perturbados, então a outra pessoa também fica e todos se veem perturbados, enquanto o problema continua longe de ser resolvido. Por muitas vezes, a raiva me colocou assim, no relacionamento, né? Meu esposo, com o ímpeto da raiva, muito raivoso quando eu conheci ele lá no início do relacionamento, e várias vezes eu respondia assim para ele, eu dizia, você pensa que eu também não sei falar alto? E eu ia para cima, querer resolver, querer disputar, na verdade, o espaço, né? E por muitas vezes eu usei essa raiva para me defender da raiva dele. Mas com o passar do tempo, eu fui aprendendo
que eu não ganharia nenhuma batalha, sendo a pessoa que ele estava sendo naquele momento. Porque ele estava, na verdade, era me igualando a ele naquele perfil de raiva naquele momento. E então eu comecei a recuar. E quando eu comecei a recuar, eu de fato ganhei a batalha. Porque eu ganhei a melhor batalha, a da paz. A paz interior, a paz do nosso relacionamento. E assim eu vou terminar de ler. Muitas pessoas bem-sucedidas vão lhe dizer que a raiva é um combustível poderoso da vida. O desejo de provar que todos estão errados, ou esfregar isso na cara deles. Fez muitos milionários. A raiva de ser chamado de gordo ou de burro criou excelentes corpos e mentes brilhantes. A raiva de ser rejeitado motivou muitos a trilhar o próprio caminho. Foi essa raiva aqui que me fez várias vezes trilhar o meu próprio caminho. Eu não posso dizer que eu não tive sucesso, tá? Porque eu tive de fato. Mas hoje eu sinto que eu aprendi a trilhar o meu próprio caminho dentro do equilíbrio, sem precisar de fato dessa raiva. Mas essa é uma visão turva. Essas histórias deixam de lado a poluição produzida como efeito colateral e o desgaste que ela provocou no motor. Ignora o que acontece quando aquela raiva inicial se esgota, passando a precisar ser gerada cada vez mais para manter a máquina em movimento. Até que finalmente uma única fonte que resta é o ódio de si mesmo. O ódio é um fardo pesado demais para suportar. Foi uma citação de Martin Luther King Jr. Advertiu aos seus companheiros líderes dos direitos civis em 1967. Ainda que eles tivessem todos os motivos para responder com ódio. Então, observe se vale a pena você se corroer para mostrar para alguém algo. Hoje, com muita leveza, com muito equilíbrio, eu trilho o meu caminho, eu consigo ter um relacionamento de paz com o meu esposo e não existe mais raiva, nem da minha parte, nem da dele. Nós somos hoje duas pessoas que buscou respeitar o espaço do outro e quando há algo para ser conversado, a gente senta e conversa para resolver os nossos conflitos, porque assim, de fato, há resolução. Vão ser 366 dias. E então eu peço a você para deixar o seu like e comentar o que foi que mais conectou você nessa citação de hoje. E se você tem alguma sugestão de que eu traga coisas diferentes, deixa aqui. Esses próximos dias eu vou estar gravando aqui desse lugar. Esse lugar que me conecta ainda mais com o meu equilíbrio, que me faz me sentir cada vez mais no meu feminino, que é aonde nós, mulheres, precisamos estar para dar o nosso melhor. E no feminino, a raiva, pode ter certeza, ela não vai ser a sua melhor amiga. Um beijo e espero vocês amanhã.